Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos contar aqui a sua história, a sua trajetória e principalmente apresentar sua situação econômica e financeira com base no balanço agora do dia 31 de dezembro de 2022. E a empresa que nós vamos retratar hoje, que inclusive já havia passado aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, é a Eucatex, lá de São Paulo. A Eucatex, que foi uma solicitação da minha amiga Vaceli Duarte. Vaceli Duarte, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender. Vaceli Duarte, que é lá de Pernambuco, a quem eu mando um grande abraço aqui a todo o pessoal lá de Pernambuco, que sempre está acompanhando também aqui o canal. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. E a Eucatex, que essa semana que passou, teve aí toda uma turbulência em relação a uma dívida lá do governo Maluf, ainda quando o Maluf era prefeito de São Paulo, e aí tiveram que pagar 153 milhões de reais. E aí, naturalmente, que sai toda uma divulgação que a Eucatex pagou 153 milhões, mas na verdade não é bem assim. Então a gente vai contar toda essa história aqui para vocês também. Bom, mas antes disso, vamos só repassar um pouquinho a história, até para você entender qual que é a ligação do Maluf com a Eucatex. A Eucatex é uma empresa que surge no ano de 1923, lá em São Paulo, através da família Salim Maluf. Então, surge da família. E surge como Serraria Americana. E depois, né, na sequência, troca o nome para Eucatex. Já no ano de 1951, passo a produzir as chapas e painéis utilizando eucalipto como matéria-prima. Então, tu usa aquelas chapas de madeira utilizando eucalipto como matéria-prima. Em 1954, monta sua primeira fábrica na cidade de Salto, também em São Paulo. E aí passa a produzir os forros acústicos e também as chapas isolantes, né, para evitar ruído de um ambiente para o outro ambiente. Já na década de 60, passa a espalhar, né, pelo Brasil todo escritórios de representação para poder vender para o Brasil todo e também monta o escritório de representação em Buenos Aires. Em 1965, já está exportando também seus produtos para a Europa. Chegando na década de 70, nesse processo todo de crescimento da Eucatex, inaugura mais uma fábrica em Salto e também uma outra unidade, uma outra fábrica, que é a unidade para a produção de peças metálicas, em Barueri, também em São Paulo. E aí, já na sequência, passa a produzir também tintas para utilização própria dentro do seu próprio processo de fabricação. Então, as tintas eram já produzidas pela empresa para utilização na empresa. E também, já na sequência, passa a investir em reflorestamento, porque como a sua matéria-prima principal era a madeira, então passa a trabalhar também com reflorestamento para garantir uma autossuficiência na matéria-prima utilizada no seu processo de produção. Já no ano de 1996, inaugura também em Botucatu uma outra unidade agora para a produção de MDF. MDF também, não só para a fabricação de móveis de uma forma geral, mas também na sequência passa a produzir os pisos laminados da Eucatex. No ano de 2004, monta uma outra unidade para fazer a reciclagem dos resíduos, não só da sua própria empresa, mas também de outras empresas. Então, eles passam a fazer toda essa reciclagem e se torna uma das maiores produtoras aqui no Brasil de pisos, divisórias, de portas, painéis, de placas de MDF e conta atualmente com aproximadamente 2.000 colaboradores trabalhando dentro da Eucatex e exportando para mais de 40 países. Mais recentemente, no ano de 2017, monta mais uma planta lá em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Ô, Vaceli Duarte, olha aí, Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho. Então está aí mais uma fábrica, mais uma unidade da Eucatex. Mas então vamos contar agora a história do Maluf em todo esse processo aqui, né? Então o que acontece? O Maluf, quando era prefeito de São Paulo, depois governador, enfim, é um político com uma larga carreira dentro da área política, daí foi acusado lá de corrupção, de desvio de dinheiro, etc. E é um processo que demorou muitos anos. E aí chega na instância final e acabou sendo condenado a pagar 153 milhões de reais de indenização à Prefeitura de São Paulo. Só que daí aparece então com a Eucatex que pagou. Na verdade, o que acontece? A Eucatex ela tem o seu controle com algumas empresas da própria família Maluf. E aí, o que eles tiveram que fazer? Vender as ações da Eucatex para o grupo BTG, e o BTG é que também está pagando a prefeitura
ao invés de comprar as ações e pagar para a Eucatex, então esses valores estão sendo repassados para a prefeitura. Então por isso que aparece que é a Eucatex que está pagando e também o BTG. E na verdade não. O que está acontecendo é que o BTG comprou as ações da Eucatex, uma grande parte das ações da Eucatex, só que esse dinheiro não vai para a família Maluf, ele vai para a Prefeitura de São Paulo. Então, o que está sendo feito é o pagamento dessa multa através de venda de ações da Eucatex, então, para a gente poder entender. Mas também para poder entender como que está a situação da Eucatex, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também agora do ano de 2022. E para entender a empresa, vamos aos números. Bem, e aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Eucatex S.A. Como falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021 e 2022. E quando nós analisamos as demonstrações contábeis, então a primeira peça a ser examinada é o balanço patrimonial. E o que é o balanço patrimonial? Balanço do patrimônio. E o que é o patrimônio? É tudo aquilo que tem dentro da empresa, todos os bens e direitos e também todas as obrigações. E a diferença entre esses bens e as obrigações forma uma coisa chamada patrimônio líquido, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui na análise do balanço. Esse patrimônio, esse ativo, então ele é formado aqui pelos bens e direitos, onde nós vamos ter ativo circulante, bens e direitos de movimentação no curto prazo, formando o capital de giro, e temos também o ativo não circulante, que é um capital já mais fixo, né? Apesar de ter aqui um realizável a longo prazo, valores a receber a longo prazo, mas investimentos imobilizados intangível são chamados de capitais fixos dentro da empresa. Então, com base nisso, vamos entender aqui 2019 da Eucatex. Ela tinha dentro do seu patrimônio 2.299 milhões de bens e direitos. Grande parte, no caso de uma indústria, ela vai aparecer aqui no imobilizado, que são os bens necessários ao funcionamento da empresa. Máquinas, equipamentos, as fábricas, ferramentas, acessórios, veículos, enfim, todo o conjunto de bens necessários para o funcionamento da empresa. Então, ela aparece aqui no imobilizado 1.461 milhões lá em 2019. Já no ativo circulante, o que nós temos aqui? O capital de giro, 685 milhões, que correspondia lá em 2019 a 29,8% de tudo que a empresa possuía. A Eucatex fecha com 18 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco e aplicação, fecha com 344 milhões em contas a receber e os estoques de 261 milhões de reais. Já no ano de 2020, a Eucatex aumenta o seu tamanho, vai para 2 bilhões 734 milhões de reais, e o capital de giro aumenta de 685 milhões para 934 milhões, representando agora 34,2% de tudo que a empresa tem. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, vai para 103 milhões, aumenta também aqui o contas a receber, 428 milhões, e os estoques praticamente estáveis, aqui fechando em 277 milhões. Chegando em 2021, a Eucatex continua no seu processo de crescimento, agora é uma empresa de 3 bilhões 474 milhões. E repare que ela continua investindo aqui no seu imobilizado, que sai de 1.400 para 1.500 para 1.800. Então isso mostra o quê? Que continua toda uma série de investimentos no aumento da capacidade produtiva da empresa. E o capital de giro também aumentou, foi para 1 bilhão 260 milhões, com 36,3% de representatividade. Aumenta a posição de caixa, 141 milhões. Também temos aqui um aumento no contas a receber, que vai para 545 milhões. E os estoques que também pulam para 433 milhões de reais. Chegando em 2022, a empresa continua aqui no crescimento. Agora é de 3 bilhões 683 milhões de reais, todo ativo da empresa. E o imobilizado aumenta mais ainda, vai para 2 bilhões e 36. Já o capital de giro pula de 1.260 para 1 bilhão 358 milhões de reais, diminui o volume de dinheiro em caixa para 94 milhões, porém nós temos aqui um pequeno aumento no contas a receber, que fecha com 563 milhões, e os estoques que totalizam 578 milhões lá em 2022. Então isso mostra o quê? A Eucatex ela vem aqui num processo de crescimento, aumentando o seu imobilizado e também aumentando o seu capital de giro.
Mas aonde que vem os recursos para todo esse crescimento? Os recursos utilizados numa empresa, ou eles são originados através do capital próprio, que é o patrimônio líquido, lá em 2019, 1 bilhão 326 milhões, 57,7%, e parte também através de capitais de terceiros, que é o total do endividamento, 972 milhões, era a dívida da Eucatex lá em 2019, 42,3% o peso da dívida. Chegando no ano de 2020, o endividamento ele aumenta aqui para 1 bilhão 253 milhões, com 45,8% o peso da dívida em relação a todo ativo. No ano de 2021, nós temos aqui um endividamento de 1 bilhão 586 milhões, que apesar desse crescimento nominal, o peso da dívida permaneceu estável, 45,7%. E agora, nesse ano de 2022, também o endividamento vai para 1 bilhão 670. Mas, mesmo com esse crescimento, o peso da dívida permanece em 45,4. Então, reparem que a Eucatex ela vem mantendo uma regularidade no seu endividamento, que sai lá de 42,3 e aí vai para 45,8 em 2020, 45,7 em 2021, 45,4 em 2022, mantendo uma estabilidade no endividamento. Então, esse aqui é o total do endividamento da Eucatex. Mas como eu falei para vocês, desse crescimento todo da empresa, o crescimento ele é necessário para poder aumentar o faturamento e, consequentemente, aumentar o resultado da empresa. E isso nós vamos ver na demonstração de resultados do exercício, na DRE, que nós vamos observar o quanto a empresa fatura e o quanto que a empresa lucra. Em 2019, faturamento 1 bilhão 525. Em 2020, mesmo com a pandemia, o faturamento foi para 1 bilhão 797 milhões. Em 2021, 2 bilhões 449. E agora em 2022, 2 bilhões 510 milhões de reais. Esse é o faturamento da Eucatex. Como nós sempre falamos, mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, o lucro líquido, onde lá em 2019 ela tinha um lucro de 65 milhões, em 2020 144 milhões, em 2021 427 milhões e agora em 2022 o lucro caiu para 257 milhões de reais. O que nós também podemos observar aqui, olhando mais de perto a DRE, é o peso do custo, que era de 71,9, cai para 68,6, cai para 64,6 e agora sobe para 67,7%. De tudo aquilo que a empresa produz, ela gasta 67,7% justamente para fazer essa produção. Quer dizer, de tudo aquilo que ela vende, ela gasta 67,7% para produzir. Nessa outra linha aqui, despesa operacional, nós temos agora todas as despesas administrativas, comerciais, todas as despesas de funcionamento da empresa que não sejam de produção. 19,4%, 20,6%, 13% e agora sobe para 16,9%. Então, devido a essa elevação de custo e devido a essa elevação da despesa operacional, é que o lucro acabou caindo, fechando em 257 milhões de reais. Trago para vocês nesse quadro aqui como que está a situação financeira da Eucatex, olhando de perto os índices de liquidez. E a liquidez geral nos mostra a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, se ela tem condições de pagar suas dívidas ou não. Esse índice sai com 0,85 lá em 2019, 0,95 em 2020, 0,99 em 2021 e 0,98 agora em 2022. Para cada R$1 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de 98 centavos. Quer dizer, ela não tem todo o recurso para pagar suas dívidas totais, né? Trabalha ali com um pequeno aperto financeiro, sem considerarmos as dívidas totais. Mas, como as dívidas, grande parte delas, vence no longo prazo, então nós olhamos a liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento no dia a dia. E esse índice ele sai com 1,14, aumenta para 1,22, em 2021 fecha 1,53 e esse ano 1,52. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Eucatex dispõe de R$1,52. Paga e sobra. A empresa não tem problemas financeiros, né? Teria problemas financeiros no longo prazo, mas até o longo prazo ela tem tempo para produzir, para gerar resultados e pagar as suas dívidas também de longo prazo.
Já o endividamento geral mostra o tamanho, né, e o comportamento da dívida ao longo desse período analisado. A dívida sai com 42,3% lá em 2019, sobe para 45,8%, 45,7%, 45,3%, 45,4%. Então, repare que o endividamento ele vem numa estabilidade ao longo de todo esse período, fechando com 45,35% de tudo aquilo que a empresa possui. Nesse outro quadro aqui, os índices de rentabilidade mostram quanto que a empresa ganha em relação ao que ela vende, que é a margem líquida. E essa margem líquida ela sai com 4,3%, aumenta para 8% em 2020, 17,5% em 2021 e agora esse ano ela diminui para 10,3%. De tudo que a Eucatex vende, depois de pagar custos, despesas operacionais, resultado financeiro e impostos, sobra líquido e limpo para a empresa 10,3%. Já o gráfico do meio é a rentabilidade do ativo, quanto que ela ganha em relação ao investimento feito na atividade. Sai com 2,9%, aumenta para 5,3%, aumenta para 12,3% e agora cai para 7%. De tudo aquilo que a empresa investe dentro do seu patrimônio, ela gera um ganho de 7%. O terceiro gráfico, à direita ali, ele está relacionado aos acionistas. Quanto que os acionistas estão ganhando por terem as ações da Eucatex. 4,95% foi o ganho lá em 2019, 9,7% em 2020, 22,7% em 2021 e esse ano de 2022 fechou com 12,8%. Ao ter as ações da Eucatex, através dos lucros gerados, os acionistas ganharam 12,8%. E ao falarmos de acionistas, vamos trazer também nesse quadro aqui para vocês alguns outros indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Eucatex? R$ 21,73 é quanto vale uma ação com base no patrimônio da empresa. Porém, para você comprar uma ação hoje da ação preferencial, o valor dela é R$ 8,85. Então, repare que o valor de mercado dessa empresa, com base na cotação no último dia 20 de abril, ele é bem abaixo do valor patrimonial, o que vai nos dar um PVP de 0,41, preço por valor patrimonial, mostrando que há um deságio na venda das ações da Eucatex de 59%. Lucro por ação. Nos últimos 12 meses, a empresa gerou R$ 2,78 de lucro por ação, o que dá uma rentabilidade de 31,4%. Então, se você comprar uma ação da Eucatex com o valor de hoje, R$ 8,85, e a empresa mantiver o lucro de R$ 2,78 por ação, os acionistas terão um ganho de 31,4%. No ano de 2022, a empresa não distribuiu dividendos, o que ela vem distribuindo é juros sobre capital próprio, que totalizaram 25 centavos no ano de 2022. A relação preço/lucro fecha em 3,18, isso quer dizer que, ao comprar as ações da Eucatex, os acionistas vão levar em torno de 3,2 meses aproximadamente para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 23,4% das ações preferenciais estão circulando livremente no mercado das preferenciais, da EUCA 4. Já as ordinárias, nós temos apenas 1,9% das ações negociadas na Bolsa. Então, com base nessas informações, o que nós temos aqui? Nós temos também uma baixa liquidez da empresa, tanto é que o volume de negociação médio dessas ações estão em torno de R$ 244 mil da preferencial. E também temos aqui o tag along de 80%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido aos acionistas minoritários 80% do valor a ser pago para os majoritários. Fecho aqui também com esse gráfico, também trazendo sempre a EUCA 4, que é a ação preferencial. Como que vem se comportando o valor das ações nos últimos 5 anos? Lá no ano de 2018, as ações da Eucatex estavam cotadas na faixa de R$ 4,60. Ainda em 2018, elas caem ali, passam a trafegar na faixa de R$ 3,40. Ao entrar 2019, volta para a faixa dos R$ 4,00. Chegando em 2020, aí a ação ela dá uma disparada e ela praticamente dobra de valor, indo para R$ 8,00. Mas chegando a pandemia, bem no meio do gráfico você vai observar, as ações despencam novamente para R$ 3,50. Na sequência, ainda em 2020, elas começam toda uma sequência de altas, indo para R$ 6,00 e depois daí para R$ 7,00. Entra em 2021, aí ela atinge o seu melhor momento, quando as ações chegam a ser cotadas na faixa de R$ 12,00.
não se sustenta e aí durante 2021 elas caem. E sempre apresentando ali algumas oscilações para cima e para baixo. Em 2022, ela tenta uma nova subida ali e chega até a bater na faixa de 11, 12 reais aproximadamente no começo de 2022 e durante 2022 cai novamente e volta lá para a faixa dos 7 reais. Chegando agora em 2023, sobe novamente, vai lá para praticamente 11 reais. E agora ela cai, fechando nesse último dia 20 de abril, com R$ 8,85. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Eucatex SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Eucatex SA, sugestão lá da minha amiga Vasseli Duarte, lá de Pernambuco. Mais uma vez, muito obrigado, Vasseli. E dentro de tudo isso que nós falamos, antes de apresentar aqui o balanço, existe dentro da contabilidade um princípio, que é o princípio da entidade. O que é o princípio da entidade? Onde a figura do sócio ou das pessoas não pode se confundir com a figura da empresa. Então, são entidades totalmente diferentes. E aí o que acontece? O problema é que uma pessoa tem, um sócio tem, como é o caso do Paulo Maluf, quem tem que pagar por esse problema é a pessoa física do Paulo Maluf e não a pessoa jurídica da Eucatex. Então são coisas totalmente distintas. E naturalmente que para fazer esse pagamento, o dinheiro sai da família Maluf, sai do Paulo Maluf e da sua família naturalmente. Mas sai de que maneira? Tendo que vender as ações, que é o patrimônio que eles possuem, e com esse dinheiro é que é usado para pagar as multas. Então é o princípio da entidade, onde a pessoa física não se mistura com a pessoa jurídica. O que é dívida da pessoa física é da pessoa física, não pode ser cobrado da pessoa jurídica. Tá? E o que é dívida da pessoa jurídica, também dependendo da situação, não pode ser cobrado da pessoa física. Naturalmente, a não ser que ocorram casos de fraude, de desvios, etc., aí atinge também a pessoa física. Mas, enfim, é o princípio da entidade. Então, agora você já entendeu aí que quando se fala que a Eucatex pagou, na verdade, não é a Eucatex que pagou. Quem pagou foi a figura de um dos sócios da Eucatex. Então, com base nisso, agora já dá para entender. E com base agora nas demonstrações contábeis, que você já viu a situação econômica e financeira da Eucatex, você vai ver se vale a pena ou se não vale a pena investir nessa empresa. Lembrando, mais uma vez, que a liquidez dessas ações ela é baixa. Então, quer dizer, para você comprar e para você vender ações da Eucatex, você vai ter uma certa dificuldade porque tem um volume muito pequeno dessas ações circulando no mercado. Mas, enfim, está aí conhecido. Agora você vê se vale a pena, se não vale a pena, mas aí fica a seu critério. Mas o importante é o seguinte, que na hora de investir, sempre invista de forma consciente, de forma segura, para minimizar riscos e ampliar possibilidades de ganho e assim você poder construir o seu patrimônio para lá na frente ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.